A adaptação transcultural do instrumento FUPE-TESC para avaliação de distúrbios da cognição social. Professor orientador, doutora Katia Lin. Professor co-orientador, Dr. Peter Wolff. Aluno, André Neuhauer. Cognição social refere-se à maneira como nós percebemos, processamos e interpretamos as informações sociais. No DSM-5, ela foi introduzida como um dos 6 componentes centrais da função neurocognitiva. O prejuízo à cognição social pode se apresentar clinicamente como prejuízo na teoria da mente. A teoria da mente Tom se refere ao entendimento do estado mental de outros e à percepção de que este pode diferir do nosso próprio. Quaisquer prejuízos nas vias cerebrais ratificam o potencial de prejudicar o nível da Tom. Como exemplos, no transtorno do espectro autista, o nível da Tom pode classificar de forma confiável o grau da doença. Já na esquizofrenia, o déficit na cognição social está intimamente associado ao desenvolvimento de sintomas psicóticos. Há poucos instrumentos para avaliar a Tom validados no Brasil. O Full Pair Recognition Test, adaptado a outras nações, possui 10 histórias de controle e 10 histórias de situação Full Pair, termo francês que significa passo em falso, caracterizado por algo socialmente inapropriado tal como. Uma tia prepara uma torta de maçã ao sobrinho ao dizer que era para ele, mesmo diz: adoro tortas mesmo de maçã, porém não sabia que a torta era de maçã. A partir desses enredos, há questões que averiguam a compreensão da história e pontuam os seguintes scores. Detecção de uma situação Full Pair. Caso seja detectada, avalie-se os seguintes scores. Compreensão e inadequação, por que foi inapropriado, intenção, por que o personagem disse isso, crença, o erro social foi proposital, empatia, como o sujeito se sentiu, e 2 questões de controle que averiguam a compreensão da história. O objetivo do estudo foi a tradução e adaptação transcultural do instrumento FUPE-TESC ao Brasil e a obtenção das escolas brasileiras padronizadas por idade, classe social e escolaridade. A adaptação transcultural ocorreu através das seguintes etapas. Tradução do instrumento original ao português do Brasil por 2 tradutores, com adaptação das histórias ao contexto brasileiro, síntese das 2 versões, retradução dessa versão síntese para o inglês a fim de uma avaliação semântica por um comitê de especialistas e aplicação à população brasileira da versão final do teste. Dado que os testes foram aplicados antes da pandemia, não houve alterações significativas quanto à produção do presente trabalho. A maioria da amostra foi de gênero feminino, com idade média de 38,8 anos e 12,9 anos de escolaridade. A classe social foi estratificada por um questionário socioeconômico da BEP, sendo a maioria classe C e B. Para melhor generalizar os resultados ao Brasil, o estudo passou a ser multicêntrico, sendo 105 indivíduos de Santa Catarina. Os scores obtidos no teste foram similares, tendo o score FUPE total, baseado somente nas histórias FUPE, de quase 44 pontos entre os 60 possíveis. As variáveis idade, escolaridade e classe social foram significantes em relação a todos os scores. Houve uma correlação positiva entre o desfecho das variáveis escolaridade e classe social, e uma correlação negativa com a idade. Na análise multivariada, foi visto que até 30% dos scores podem ser explicados por essas 3 variáveis, sugerindo que outros fatores ainda podem ter influência no resultado, como funções executivas e experiências sociais prévias. Uma vez que não há padronização na literatura do método utilizado para aferir o desfecho, utilizamos a análise dos scores através da proporção, dividindo o score bruto pelo score máximo da escala, a fim de avaliar comparativamente nossos dados aos de outras nações. Nossos scores foram inferiores ao estudo sueco e espanhol. Parte das disparidades ocorre devido a diferenças metodológicas. Ademais, no estudo espanhol, somente um dos indivíduos não possui ensino médio completo, enquanto que em nossa amostra esse número corresponde a 25%. Isso justifica parte das diferenças, pois tanto em nosso estudo quanto no estudo português a maior diferença bruta entre os resultados ocorreu pela conclusão do ensino médio. Na questão da detecção FUPE das histórias FUPE, os scores italianos foram superiores aos nossos e os scores chineses foram similares. Assim, para avaliar proporcionalmente o score obtido nos outros domínios do teste, a percentagem de acertos nas questões FUPE, quando elas puderam ser respondidas, foi analisada, obtendo assim um score similar às outras questões FUPE entre o presente estudo e a pontuação geral da Itália. Compreensão e adequação e empatia com resultado igual e resultado superior quanto a score de intenção. Já em relação ao estudo português, analisando-se ambos os estudos com a mesma padronização, nosso score médio foi de 93%, versus 68,3% em Portugal. O FUPE-TESC, por conseguinte, possui viabilidade de ser aplicado tanto em populações clínicas quanto patológicas para avaliação da cognição social, incluindo a teoria da mente, no Brasil.